É ciência. É nutrição. É nutrição. É ciência. Ciência da nutrição. Seja bem-vindo a esse podcast que é seu. Para que você que está chegando hoje, ele pode ser seu também. Um podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivos trazer para você que nos acompanha informações novas, informações atualizadas sobre as diferentes temáticas, tanto da ciência, mas especificamente um pouco mais dessa área grandiosa que é a ciência da nutrição. O que a gente espera com isso? Espera que essas informações, então, sejam cada dia mais incorporadas no seu dia a dia e que elas, de fato, possam impactar a sua rotina, a sua mudança de vida, sempre buscando um pouco mais de saúde no nosso dia a dia. Para você que está nos acompanhando pela primeira vez, a gente pede aí que você marque as notificações, se inscreva no canal. Isso é muito importante para a continuidade desse projeto. E para você que ainda nunca tinha ouvido falar sobre o podcast da nutrição, você pode acompanhar a gente e se inscrever nas diferentes modalidades aí das plataformas de streaming, mas em especial, se você está ouvindo a gente aí pelo Spotify, pelo Deezer, enfim, segue a gente lá no YouTube. É importante você também conhecer um pouquinho da nossa carinha. A gente está colocando o nosso rosto aí no podcast da ciência da nutrição. Hoje, a nossa temática vai ser justamente sobre isso, colocar a cara nesse mundo digital. A gente vai falar um pouquinho sobre a influência digital e os transtornos alimentares. Para dividir um pouquinho isso com a gente tem um prazer, uma honra muito grande de receber a nossa nutricionista querida Pabile Flauzino. A Pabile, para quem não conhece, ela é nutricionista, mestre em nutrição e saúde, com pós-graduação em comportamento alimentar. Ela também tem residência em assistência à saúde. Atualmente está especificando a sua formação no doutorado na área de ciência coletiva. E ela é muito conhecida nas redes sociais, né? Ela se auto-intitula, então, a desinfluenciadora, né? Com o @NutriDesconstruída aí no nosso Instagram. Pabília, a gente fica muito feliz aqui com o teu aceite. Seja muito bem-vinda aí ao nosso podcast. Oi, Anderson, obrigada. Oi, pessoal. Eu que agradeço o convite, na verdade. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, principalmente falando sobre esses assuntos, né? Ciência, nutrição e tudo que está emaranhado nessas possibilidades, e também falando sobre rede social, né? Eu tenho me intitulado desinfluenciadora digital e às vezes isso gera uma confusão, assim. E acho que o momento de hoje é importante para a gente entender um pouco mais sobre isso, né? Sobre essa influência, essa desinfluência e sobre o quanto isso pode, de fato, impactar a nossa saúde mental e física, né? Porque a gente acho que divide isso por uma questão muito mais pedagógica, mas que na prática a gente sabe o quanto isso não tem uma divisão tão certa, né? O quanto essas coisas estão totalmente emaranhadas e conectadas. Então, para mim vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu espero que vocês aproveitem assim como eu, porque eu já estou adorando. Nossa, a gente vai gostar sim. Pabília, a gente sempre faz assim no início do nosso podcast, uma aproximação, né? Hoje, inclusive, como vocês devem estar vendo aí, a Manuela teve um probleminha, não pôde. Ela tá longe da gente, mas está próxima. Então a gente queria também aproximar você de quem nos ouve, né? De quem está acompanhando. Como é que a Pabília chega na área da nutrição, né? De onde é que ela vem? Contar um pouquinho a sua história. E depois, assim, como é que você toma essa decisão também de avançar um pouco mais no campo dessas redes sociais? Então, eu entrei na nutrição muito por acaso, assim. Na verdade, assim que eu terminei o terceiro ano, eu já consegui entrar na universidade, mas não era o curso de nutrição e eu fui tentando me encontrar. Então, eu tentei economia doméstica, eu tentei engenharia de alimentos, até que eu fizesse, então, a transferência de curso já no terceiro semestre para nutrição. E aí eu aproveitei algumas disciplinas e tudo isso. Então, é, foi muito por acaso, assim, eu fui me encontrando. Eu acho que me tornar nutricionista não foi assim a partir do diploma, a partir da graduação, né? É sempre um tornar-se. Então, eu ainda estou aí neste caminho. E acho que foi muito natural
entrar nas redes sociais, principalmente porque, se você está me ouvindo e é estudante de nutrição ou nutricionista, você já percebeu que existe uma pressão para que a gente esteja ocupando estes espaços, né? Inclusive uma pressão mercadológica mesmo, infelizmente, né? Os boletos precisam ser pagos. Mas na época que eu entrei o quê? Em 2018, nas redes sociais, era bem diferente, era uma coisa mais soft, assim, sabe? Era mais tranquilo, o feed não era infinito, a gente não precisava ficar competindo pela atenção das pessoas freneticamente, a ponto, né, de deixá-las ansiosas. Então, era bem diferente. E eu entrei exatamente nas redes sociais para tentar fazer um contraponto de conteúdo mesmo, né? Na época, o conteúdo de nutrição era muito mais voltado para uma coisa muito restritiva, algumas coisas até pseudocientíficas, algumas informações muito distorcidas. E aí, como eu estava saindo da residência, entrando no mestrado, eu pensei, ó, por que não, né? E aí eu produzia já esse conteúdo para amigas e amigos, e eles falavam assim: ah, abre teu perfil que vai dar certo. E aí aconteceu assim, né? Eu fui abrindo, abri o perfil, e aí os conteúdos foram sendo bastante engajados, e aí é, eu meio que me encontrei assim nessa produção de conteúdo. Estou me desencontrando também, é um eterno reencontro, mas eu tenho produzido conteúdo a partir também dos meus objetos de estudo, que aí perpassam o comportamento alimentar, a obesidade, especialmente a gordofobia, o estigma do peso ou discriminação, esses são sinônimos, assim, acho que a gente conhece popularmente. E aí isso vai sendo também uma forma de divulgação científica através da rede social. Família, entrando agora um pouquinho no nosso tema, né? A gente veio falar aqui hoje sobre essa questão da influência digital e dos transtornos alimentares, né? Até porque você também não só trabalha com isso, mas também tem uma parte científica de estudo. Eu queria que você desse um pouquinho um panorama daquilo que você estudou, daquilo que você conhece, daquilo que você faz no seu dia a dia, de como é que está esse panorama hoje nessa rede social, principalmente voltado para transtorno, né? Tem muita coisa que a gente tem que tomar cuidado, tem muito estigmatismo. Como é que tá esse mundo hoje dessa questão do transtorno? Até porque tem gente que está acompanhando a gente que não é nutricionista e que de repente, enfim, pode pegar uma informação dessa e trazer como verdadeira, né? Então, como é que está esse panorama hoje? Tudo que a gente vê realmente tá bem delineado ou o que a gente tem hoje é a produção de material que realmente a gente não deveria seguir? Então, eu acho interessante que a gente comece a definir, assim, de maneira muito, acho que popular, o que é um transtorno alimentar, né? Que é esse distúrbio de ordem mental, realmente, que pode comprometer tanto o comportamento alimentar e a vida dessas pessoas socialmente, de maneira geral. Então, os transtornos alimentares, eles são multifatoriais, ou seja, existem muitos fatores que podem interferir tanto no início de um transtorno alimentar, quanto na manutenção desse transtorno alimentar. E aí, entre todas essas possibilidades, que são, por exemplo, genética, comportamentos, o gênero, o tamanho do corpo, várias questões associadas, juntas ou separadas, a gente também tem observado que o tipo de conteúdo ou as redes sociais, na verdade, a mídia em geral, mas aí especificamente as redes sociais, né? Que agora não é aquela mídia convencional que nós tínhamos. Eu sou da geração milênio, então assim, eu ainda peguei revista, eu ainda peguei comercial de TV, que a gente precisa ficar, né, parando para assistir, e aí tem essa interrupção, e aí você precisa esperar. Agora não. A gente tem um mundo acessível à palma da mão por conta do celular. Então, essa nova dinâmica de rede social, ela tem também alguns aspectos importantes que podem influenciar os transtornos alimentares. E aí, o que é que a gente tem hoje de bastante substancial, né, com evidências científicas? Basicamente três coisas, assim, que o tipo de conteúdo pode
estar associado a um transtorno alimentar, especificamente 3 tipos de transtornos: a bulimia nervosa, a anorexia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. E aí já eu explico basicamente, né, os exemplos de cada um. Então, o tipo de conteúdo, o tempo de uso de conteúdo e a forma com que a gente interage com esses conteúdos. Então, o tipo de conteúdo que a gente já tem aí evidências substanciais em todos os tipos de estudos, em todos os desenhos, né, que são estudos experimentais, estudos longitudinais, estudos transversais, todos eles corroboram para a mesma coisa, que esses conteúdos centrados na imagem, então, especialmente, né, TikTok, Instagram, Facebook, que são centrados na imagem, que trazem um corpo especificamente magro atlético, que trazem esses comportamentos para ter um corpo magro atlético muito inflexíveis, com uma alimentação muito rígida, com rotinas muito rígidas, eles estão associados, sim, tanto à insatisfação corporal, ao aumento, né, dessa insatisfação com o que a gente imagina que seja o nosso corpo, que, né, no caso é a representação mental do que a gente pensa que é a imagem corporal, com uma ansiedade corporal muito maior, com uma vergonha corporal muito maior. Então, são aspectos que vão prejudicando a nossa saúde mental. Além disso, nós temos também, por exemplo, a forma com que a gente interage com a rede social. E aí, o que é que a gente tem hoje com maior evidência? É que o fato de estar envolvida na produção de conteúdo, mas muito preocupada com a minha imagem, então por exemplo, a gente até sempre brinca assim, quando eu estou fazendo essa aula, hoje eu não faço mais isso, mas antes eu pedia para as pessoas tirarem uma selfie. E essa única selfie tinha que ser postada. E era impossível, ninguém consegue postar a primeira selfie, porque precisa procurar um melhor ângulo, porque a gente vai abrir a câmera e procurar essas redes sociais para ter um filtro, porque hoje as pessoas quase não conseguem mais se ver só através da câmera, é preciso, né, olhar para esta câmera, mas também com filtro, com modificação, enfim, e até com as modificações de edição de fotos. Então, estes comportamentos eles também estão envolvidos nessa piora dessa saúde mental, incluindo depressão, ansiedade e transtornos alimentares, né, que são fatores de risco aí importantes para, inclusive, um aumento da mortalidade. Então, nós não estamos falando de algo trivial, é algo que realmente precisa ser debatido. E aí eu faço aqui um convite às pessoas que estão nos ouvindo, né? Pensar aí nesse tipo de conteúdo, né? Esse conteúdo que é mais lifestyle, que é mais centrado no corpo, rotina, esse conteúdo mais fitness, qual é a sensação que ele traz para você? Se é uma sensação mais positiva, você sai se sentindo melhor, mais motivada, com a sua imagem corporal muito adequada, ou se você sai achando que tem algo em você que está inapropriado, né? Se você sai com um pouquinho mais de ansiedade, se você sai com um pouco mais de insatisfação, se você olha para esse conteúdo e pensa, nossa, eu não tenho isso e eu quero isso te gera uma ansiedade. Então, acho que essa já é uma reflexão que a gente pode começar a fazer para, inclusive, começar a ter um termômetro. Porque para muitas pessoas, ok, esse conteúdo ele pode ser seguido e não gera nenhum problema, não gera nenhum transtorno, pelo contrário, né, pode beneficiar. Mas a gente vê, né, tanto pela nossa experiência prática, quanto pelo que as evidências já vêm nos mostrando, é que para a maioria das pessoas esse efeito ele não é positivo, ele é um efeito muito mais negativo. Então, a gente precisa começar a perceber o que é que a gente sente a partir destes conteúdos, especialmente centrados na imagem. Muito legal esse primeiro panorama para a gente entender um pouquinho a contextualização desse tema, mas eu queria ouvir agora a Ellen. Ellen, o que que você traz para a gente de novidade sobre essa temática? O que que você vai deixar de sugestão aí para o nosso ouvinte com relação a esse tema importante? Olá, professor Anderson. Oi, professora Manu, e saudação para os ouvintes do nosso podcast Ciência da Nutrição. Hoje, como indicação, temos 2 materiais de leitura. O primeiro é um guia de atuação profissional do nutricionista nas redes sociais.
Este guia foi disponibilizado pelo CRN1 neste ano de 2024, sendo elaborado por profissionais de marketing e nutrição, visando um posicionamento ético, produção de conteúdo de qualidade e uma atuação responsável. O segundo material é um artigo intitulado Transtornos Alimentares e a Influência das Mídias Sociais na Autoimagem Corporal, um olhar sobre o papel do nutricionista, trazendo um panorama geral sobre a construção da imagem corporal e a influência das redes sociais neste processo, e ressaltando o papel do nutricionista neste processo para o enfrentamento dos transtornos alimentares. Vocês também ficaram com vontade de conferir essas leituras? Para saber mais sobre este e outros temas, acesse o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, para conferir as nossas indicações. Obrigado, Ellen. Fabílio, na verdade, aqui eu queria até ouvir acho que uma sugestão sua, né? A gente, dentro da profissão, a gente tem tentado construir acho que não um padrão, mas uma forma, talvez, de orientar um pouco melhor de como é que a gente tem que trabalhar dentro das redes sociais. E aí você que está bastante ambientado com isso, até dentro desses tópicos que você colocou, né? Questão do conteúdo e de outros aspectos envolvidos, qual sugestão que você daria, talvez até uma dica, profissional da área que quer trabalhar com esse tema de transtorno alimentar, como é que ele deveria, mais ou menos, se preocupar dentro desses aspectos científicos na construção desse material para a rede social? E uma outra dica agora para quem não é da área da nutrição, o que tem que se preocupar, né? Quando trabalhar e ver essa questão do transtorno alimentar na rede social. Se preocupar com esses padrões, se preocupar com a forma, enfim, como é que você daria um pouco dessa sua experiência assim, para quem está ouvindo a gente? Então, eu acho que a gente precisa pensar na produção de conteúdo enquanto nutricionista a partir de uma perspectiva de saúde. E é importante que a gente avalie que hoje os conteúdos, em sua maioria, que falam sobre estilo de vida, saúde e etc., até mesmo esses conteúdos que são centrados na estética, que são voltados para a estética, eles nem sempre possuem esse compromisso com as evidências mais atuais, com o que a gente entende como saúde coletiva. E ok, porque podem ser áreas distintas, mas é importante que a gente tenha condutas baseadas em evidências, né? Então, se eu sou um profissional de saúde e tendo a trabalhar com evidências, logicamente que eu preciso seguir aí alguma cartilha. E aí já existem, né, algumas, inclusive várias guidelines aí informando quais são ou quais não devem ser os conteúdos publicados, tanto por nós, profissionais de saúde, quanto, né, existe aí inclusive uma força chegando principalmente dos Estados Unidos para tentar regulamentar esses conteúdos nas redes sociais. O Pinterest, por exemplo, já não posta mais nenhum tipo de conteúdo, você não consegue mais acessar conteúdo sobre dieta, conteúdo sobre transtornos alimentares, você já não tem como seguir esse tipo de conteúdo. Então, já vem da plataforma, né? Mas aí, de forma prática, eu acho que pensar que existe uma individualidade, ainda que a gente trabalhe com pessoas, né, e que a gente tenha, sei lá, protocolos de emagrecimento, de hipertrofia ou qualquer coisa que seja, nós temos individualidades e precisam ser respeitadas. Então, o que eu tenho como protocolo de emagrecimento para uma pessoa não vai servir para outra. Logo, eu não sei se é adequado que a gente continue postando, por exemplo, essas fotos de antes e depois, essas fotos centradas na imagem, de maneira que para algumas pessoas motive, mas que para outras pode gerar gatilhos para transtornos alimentares, para uma pior imagem corporal. Então, isso já é bem estabelecido, né? E para nós aqui, enquanto nutricionistas, nós temos até um código de ética que nos protege disso. Então, nós não podemos, né, acessar esse tipo de conteúdo ou postar esse tipo de conteúdo, na verdade, corrigindo. Então, ainda pensar nessa alimentação quando for postada, ou na prática de atividade física, como algo realmente voltado para a saúde, voltado para a motivação das pessoas
pelo que elas já são ali agora e não para o que elas devem ser no futuro, né? Pensar nesse corpo que a gente tem, seja do paciente, seja o nosso mesmo, que a gente publica, né, nas nossas redes sociais, que já é um corpo adequado. Então, também tentar diversificar as imagens que nós compartilhamos ou que nós utilizamos. Se nós estamos falando de saúde, nós temos saúde hoje em todos os aspectos de corpo, em todos os tamanhos de corpos. Então, é possível que a gente produza conteúdo de maneira a, por exemplo, fortalecer, inclusive, a imagem corporal de pessoas magras, gordas, e sem que isso, por exemplo, nos desqualifique e ainda está alinhado, né, ao que as novas evidências nos trazem, inclusive para o bem-estar das pessoas, porque já é uma demanda. As pessoas não têm se reconhecido nesses conteúdos que são divulgados, nessas rotinas muito extenuantes, nesses conteúdos com corpos muito bem alinhados, né? Eu tenho dificuldade de falar com corpo perfeito, porque eu não sei o que é perfeito, mas com esse corpo muito padrão, então as pessoas querem realmente ter essa demanda de se enxergarem, e se elas se enxergam a partir dessa diversificação. Então, eu acho que a gente precisa começar a observar isso, sabe, Anderson? É, falando agora de mais uma curiosidade que eu tenho, até olhando o teu perfil lá no Instagram, como é que surgiu essa ideia de montar aquelas publicações mais de bem-humoradas, desconstruindo um pouquinho, né? Como é que surge essa ideia? Porque, de fato, é desconstruir um pouco esse, como você falou, esse padrão que a gente está tendo. Mas, assim, como é que foi esse seu gatilho para começar a montar essas postagens que talvez quem esteja te vendo pela primeira vez vai falar assim, não, mas não é isso que a gente está falando de ciência, mas tem um quê de ciência muito interessante por trás aí nesse bom humor. Queria que você falasse um pouquinho de como é que foi essa construção desta desconstrução. Sim. Então, Anderson, eu sou do Ceará, sou de Fortaleza, e aqui a gente tem uma classificação, eu diria, para uma pessoa gaiata, que é uma pessoa assim que é extrovertida, sabe? Eu sou gaiata, então eu sou bem-humorada de maneira geral. Então, para mim não foi difícil incorporar isso. E aí, ao longo desse tempo, eu fui entendendo que as pessoas querem acessar coisas que elas se divirtam, mas que de alguma maneira a gente consiga ali prender a atenção dela, opa, fazê-la refletir, ou não sabia que era esse conceito, agora eu sei, a partir de um vídeo que é engraçado. Então, foi juntando a fome com a vontade de comer, sabe? Eu percebia que e isso, né, infelizmente é uma realidade, a gente está hoje na economia da atenção com as redes sociais, então aquilo que é mais engraçado, que é mais esdrúxulo, às vezes até mais bizarro, chama mais atenção, e aí E é até meio mais que viral, né? Desculpa te interromper, não é mais sim. viraliza, é o verbo que a gente acaba utilizando, né? Totalmente. Então, tanto é que se você observar os meus vídeos que viralizam, são sempre esses de comédia, assim, que eu estou descontraindo com algum tema que geralmente é importante. Mas aí é mais, esse conteúdo ele é mais pensado nisso, sabe? Em atrair, em tornar as pessoas mais talvez envoltas com um assunto que elas nunca pensariam se a gente deixasse esse assunto só na academia, porque eu percebo que é isso também, né? Eu também estou na academia e eu percebo que existe uma resistência da academia chegar na rede social, e eu entendo, né? São várias camadas, já é um trabalho a mais que a gente não tem, não é remunerado, mas existe essa resistência e eu acho que isso, de alguma maneira, facilita um pouco mais até essa desconstrução da galera para pensar o que é ciência, sabe? De sair um pouco do muro da universidade e entrar e as pessoas se reconhecem. Eu vejo as pessoas falando assim: nossa, eu nunca imaginei que eu fosse gostar de nutrição a partir de um Reels assim, ou seja, que eu fosse pensar sobre esse assunto em 15 segundos, obviamente, né, com todas as camadas aí, mas acho que esse tem sido foi bastante, hoje tem sido, eu tenho repensado essa forma de me comunicar, mas foi muito importante, assim, para a minha trajetória, na rede social. Pensando agora no aspecto novamente científico, como é que você vê assim o futuro?
dessa questão, dessa nossa adequação. Eu não sei se eu estou enganado, né? Você pode até me corrigir, até porque você estuda isso muito mais do que eu, mas eu vejo que a gente veio num caminho muito ascendente que agora eu acho que a gente está começando a meio que se ajustar um pouco, né? De como é que a gente deve caminhar. Obviamente que aí também, como você falou, surgem outras camadas, outros desafios. Mas especificamente nessa questão do transtorno alimentar e da rede social, como é que você acha que a gente vai caminhar, né? A gente vai cada vez mais trabalhar com esses guidelines, esse é o caminho, e a gente, como profissão, de fato, tem que se preocupar com isso. Enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre essa temática, do futuro aí que a gente tem nesse ponto com os transtornos alimentares e rede social. Olha, eu preciso ser otimista, assim, porque senão eu não trabalho, né? Mas eu acho que a gente vai caminhar ainda a passos curtos, porque essas grandes plataformas, elas são privadas e elas têm interesses muito superiores aos interesses da saúde, mas eu acredito que futuramente a gente vai olhar para trás e pensar assim na rede social como o cigarro, sabe? Um dia a gente deixou criança fumar, um dia a gente deixou todo mundo fumar em todo lugar. Eu acho que a gente vai olhar para a rede social nessa perspectiva, do tipo, um dia a gente deixou criança usar a rede social, um dia a gente usou rede social inadvertidamente, porque os danos, eles não são só dessa ordem, né, dos transtornos alimentares, mas são de muitas outras. Acho que a gente pincela aqui uma que é muito importante, que é muitas vezes negligenciada, porque eu tendo a ver na nutrição e na saúde coletiva, o quanto os transtornos alimentares ainda é uma pauta muito negligenciada. Então, eu acredito que a gente vá progredindo a partir do momento também que nós vamos nos envolvendo, exigindo a regulamentação, exigindo políticas públicas que nos, nos ajudem, porque eu não acredito que a gente vai não utilizar mais rede social, pelo contrário, existem benefícios e a gente precisa se adequar a eles, mas eu acredito que a gente precisa pensar na redução de danos. E aí a redução de danos ela vem a partir tanto dessa regulamentação, quanto destes critérios assim de conteúdos que não podem mais ser veiculados, de conteúdos que realmente precisam de uma maioridade para serem acessados, porque hoje a gente tem criança de 9, 10 anos acessando conteúdos sobre transtornos alimentares. Então, isso, né, impensável, isso não deveria nem ser possível dentro da plataforma. A plataforma exige que você tenha no mínimo 13 anos, mas de alguma maneira eles não conseguem garantir que uma criança não tenha acesso, como nós vemos, né, o tanto de crianças aí criando contas, enfim. Então, eu penso que este seja um futuro. A gente vai se direcionar para isso, e eu espero, né, e trabalho para, mas ainda a passos curtos. A gente precisa disso aqui que a gente está fazendo hoje, inclusive para falar sobre esse assunto, para conscientizar as pessoas, né? Bem, Pabília, entrando agora num lado mais subjetivo, a gente sempre pede que quem vem aqui no podcast, né, escolha uma imagem. Eu vou até pedir para a nossa equipe projetar essa imagem que represente um pouquinho aí a ciência e a nutrição. Queria te ouvir um pouquinho. Foi fácil, foi difícil escolher e por quê, né, dessa imagem aí? Eu acho que tão colorida, tão rica aí, que você escolheu para exemplificar isso. Sim, nossa, eu nem estava lembrando que eu tinha escolhido essa imagem. Não, não foi difícil achar, porque eu tinha em mente alguma coisa, sabe? Eu ia até, se eu tivesse com mais tempo, ia me aventurar até a desenhar, mas ainda bem que eu achei essa que representou o que eu tinha em mente. Eu não consegui achar uma foto, eu achei essa representação aí, né? E eu, inclusive, me perdoe ao autor, eu não consegui pegar a referência de quem foi a pessoa que fez, mas enfim. Eu entendo que a nutrição ela seja isso, sabe? Ela seja essa coisa rica, através de muitas mãos. E aí a gente vê que existem também, sobretudo, mais mulheres com alimentação que vem da terra. São mulheres aí que pertencem a grupos étnicos, sejam mulheres negras, sejam mulheres de povos originários, são mulheres do campo que trazem essa comida para nós e que também estão aí, né, centradas tanto numa ancestralidade quanto, acho que pensando em alimentos que conversam bastante com o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento centrado
em evidências científicas, então nós temos aí muitas coisas alinhadas, e eu penso que essa coisa colorida, sabe, essa coisa rica, nada triste, nada restritiva, pelo contrário, com muita alegria e com muito prazer, porque eu vejo essas mulheres felizes e é assim que eu gosto de pensar na nutrição. Ah, não, não acredito. Quando toca essa musiquinha, tá dizendo que a gente tem que parar. Nossa, o programa hoje estava bem legal. Enfim, eu queria muito agradecer você, Pabília, todo mundo que está acompanhando aí o nosso podcast. Mas antes de passar a palavra para suas considerações finais, eu queria chamar hoje a Daiane. Daiane, o que você tem para as mensagens aí? Onde é que a gente pode encontrar? Onde é que as pessoas podem encontrar a gente nas redes sociais? Divulgar um pouquinho o nosso trabalho. Olá pessoal, aqui é a Daiane. Estou passando aqui para avisar que as nossas redes sociais estão literalmente a um clique de você. Para nos encontrar nas redes, como Facebook, Instagram e YouTube, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. Nosso podcast também se encontra no Deezer, no Spotify e no Google Podcasts. E você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br. Lá você vai encontrar mais informações sobre esse e outros episódios. Obrigado, Daiane. Abílio, mais uma vez, assim, a gente tem que agradecer muito a você pela sua disponibilidade, pela maneira, assim, que você tem entendido, eu acho, como você pode contribuir aí, eu acho que é para toda a área da nutrição sobre essa temática. Então, eu queria te passar as palavras para suas considerações finais, para tudo aquilo que você quiser divulgar. O espaço é seu, está aberto aí. Ai, Anderson, pessoal, eu só tenho a agradecer o convite, realmente. Foi um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto. Eu espero que esse momento tenha servido aí para te tocar de alguma maneira, para te tocar sobre o que você tem seguido, sobre o que tem te influenciado e o que tem te desinfluenciado, inclusive. Acho que esse momento é um momento importante da gente repensar o uso das redes sociais nas nossas vidas, na nossa saúde, na nossa coletividade. Então, eu me sinto muito feliz por poder estar aqui com vocês falando sobre isso. No mais, vocês podem me encontrar nas redes sociais. Pabília, meu nome só tem eu no mundo, então se você colocar em qualquer rede social, você só vai me encontrar. Mas eu também estou nas redes como nutri.des.construída. E aí, lá também estou aberta a trocas. Eu também tenho um podcast agora, então se vocês se sentirem à vontade, também estou no Spotify. E me deixam à disposição, quantas vezes vocês quiserem, adorei o papo, podem me chamar, parte 2, parte 3. Eu estou por aqui. Obrigada. Obrigado, Pabílio, obrigado a você que nos acompanhou, obrigado, Manuela, que fez falta hoje. A gente fica muito feliz com o nosso podcast. A gente, Pabílio, geralmente tem uma brincadeira minha e da Manuela, que a gente sempre escolhe uma palavra, né, que representou o nosso podcast. E para mim, a questão da desconstrução, ela é, na verdade, uma palavra que chama muita atenção. Não só a desconstrução do que foi o programa, né? Mas uma desconstrução do que da rede social, uma desconstrução da própria ciência, né? Talvez num outro momento a ciência talvez não estivesse desconstruindo da maneira como a gente desconstruiu hoje. Fica o recado para você também aí, para talvez desconstruir alguns padrões. Mais do que isso, construir alguns hábitos que teoricamente não são muito adequados na sua vida. Se você chegou até aqui, a gente pede que você continue seguindo o nosso podcast, marque as redes sociais, marque as notificações e agradecer a você que mais uma vez acompanhou e vem dando força ao nosso programa. Podcast Ciência da Nutrição.